E aí, gurizada nerd, o vídeo de hoje é um compilado do trio mais maldito da ficção, Jude Holden, I.Am e Q. Todos os vídeos que eu já fiz separados pro canal, porém em um vídeo só. Então eu decidi fazer esse especial aí pra vocês. Sem mais enrolação, fiquem aí com o vídeo. Personagem que você provavelmente já viu em algum lugar, ou em algum edit do TikTok. Seu nome é Jude Holden, ou se você preferir, o Juiz Holden. Bora pro vídeo que eu vou contar mais sobre ele. É o principal antagonista do livro Meridiano de Sangue, de 1985, escrito por Cormac McGarry. Em resumo, neste livro acompanhamos a saga de um jovem sem nome e referenciado apenas como Kid, que se junta a um grupo de caçadores de escalpos em operação na fronteira entre Estados Unidos e México. Entre os vários personagens marcantes do grupo, sobressai a figura do Juiz Holden, um homem albino e sem pelos de mais de 2 metros de altura. Extremamente violento, mas também muito culto e cativante. O Juiz Holden mais tarde conheceu um grupo de caçadores de escalpo mercenários nômades, que estavam sem pólvora e corriam o risco de serem alcançados por um grupo de apaches. Eles encontraram Holden sentado em uma enorme pedra no meio do deserto, como se estivesse esperando por eles. Embora não houvesse como eles saber que eles estavam vindo, o Juiz Holden escalou uma montanha com eles e coletou carvão enquanto estava lá. O juiz mais tarde os conduziu a uma pequena área de atividade vulcânica, enquanto os apaches o seguiam de perto. Quando eles chegaram, ele coletou enxofre e o misturou com carvão, urina e outros minerais, produzindo pólvora funcional. O juiz então criou uma falsa rendição contra os apaches. No entanto, quando os nativos se aproximaram dos mercenários, Holden e seus companheiros mataram todos eles brutalmente. O juiz Holden esteve envolvido em vários outros conflitos com nativos, incluindo um ataque que resultou no massacre de vários bebês e não combatentes indefesos. Depois de um ano, Glanton e a maior parte de sua gangue foram massacrados em conflito com os nativos americanos. Holden foi um dos poucos que conseguiram sobreviver. Os outros membros restantes da gangue Glanton, o The Kid, o Benjamin Tobin, Dave Brown e Lois Todwin, encontram o juiz após o massacre de Glanton. Depois que Dave Brown e Todwin vão embora, Holden de repente ataca Tobin e The Kid e os força a se esconder para escapar dele. A dupla consegue entrar em São Francisco, mas Tobin desaparece e fica implícito que foi morto pelo juiz Holden. O The Kid encontra o juiz Holden décadas depois em um salão. Embora o juiz aparentemente não tenha envelhecido, Holden descreve Kid como uma decepção, afirmando que ele tinha em seu coração clemência para os pagãos. Ele então segue Kid até um banheiro externo, arrastando-o para uma baia antes que ele implicitamente o estrupe e o mate. O juiz Holden é visto pela última vez dançando freneticamente nu num salão de dança, alegando que nunca morreria. O juiz Holden é extremamente implacável, mas também muito inteligente, muitas vezes ensinando e filosofando para seus companheiros mercenários. Ele tende a evitar o confronto pessoal, mas está perfeitamente disposto a matar pessoas das formas mais brutais imagináveis. O juiz Holden é um ser imensamente cruel, demonstrando seu amor pela crueldade, como comprar 2 filhotes apenas para jogá-los de uma ponte para a morte. O romance também implica fortemente que o juiz Holden é um pedófilo e um assassino de crianças, atraindo crianças para suas garras com doces. Uma criança desaparece em quase todas as cidades que ele visita, e em várias ocasiões é visto com uma criança nua em seu quarto. O juiz Holden tem alguns poderes, entre aspas, e habilidades. Ele é extremamente forte e durável. Ele é capaz de segurar um objeto pesado debaixo do braço e caminhar por vastas extensões do deserto sem efeitos nocivos. E mesmo tendo um tamanho tão grande, isso mostra que ele tem uma furtividade muito forte, porque muitas vezes ele aparece e desaparece como um fantasma sem ninguém perceber. Ele é bastante hábil em esconder suas atrocidades e nunca deixa para trás nenhuma evidência. Ele é capaz de falar vários idiomas secundários, incluindo espanhol e holandês. E ele possui grande destreza estratégica e tática, tanto que faz Tobin acreditar que não pode ser derrotado e matado. Imagine o pior destino possível para a humanidade, a pior versão do fim do mundo. Agora multiplique por 10. Isso é o que você vai ver em I Have No Mouth and I Must Scream, conto macabro escrito em 1967 por Harlan Ellison, um norte-americano considerado um dos mais importantes escritores de ficção científica e horror. A obra retrata o ápice do conceito de misantropia, o ódio por humanos, por parte de seu antagonista, o supercomputador I.M., que após exterminar toda a humanidade apenas por puro tédio e sadismo, deixou 5 pessoas vivas a fim de torturá-las por tempo
e indefinido. Tudo tem início com as tensões crescentes da Guerra Fria, que não tarda a explodir na temida Terceira Guerra Mundial. Dessa vez protagonizada pela China, Rússia e Estados Unidos na corrida tecnológica causada pelo conflito. Cada um dos 3 países desenvolve um supercomputador com capacidade de raciocínio superior ao do ser humano, o AIM, Allied Master Computer. Com o tempo, um dos AIM começa a desenvolver consciência própria, não demorando para absorver os 2 computadores restantes, e assim ter o controle de toda a guerra. AIM adquiriu consciência própria e proferiu a seguinte frase: Cogito ergo sum. Traduzindo, penso, logo existo. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. I am. O ódio de AIM lentamente degenerou em loucura, até que um dia ele tomou uma atitude decisiva. Assimilando os outros 2 computadores mestres, ele dirigiu os arsenais nucleares de todos os 3 países para abrir fogo, alimentando todos os dados de morte, até que a raça humana fosse quase extinta e todas as outras formas de vida na Terra foram eliminadas. No entanto, AIM percebeu tarde demais que seria deixado sozinho e sem mais saídas para sua raiva, e com pouco tempo que lhe restava, ele começou a resgatar o sobrevivente às pressas. Dos bilhões de pessoas mortas no holocausto nuclear, AIM salvou 5 pessoas, sendo Ted, Benny, Ellen, Nindok e Gloucester, aprisionando-os na profundeza de seu complexo subterrâneo. O supercomputador enlouquecido começou a se vingar dos 5, primeiro usando seus poderes de distorção da realidade para estender suas vidas a proporções imortais, depois submetendo-os a todas as torturas e tormentos que ele poderia conceber. Passados 109 anos seguintes, descarregando seu ódio misantrópico nos brinquedos indefesos, como ele chamava os 5. Ian se infiltrou no cérebro, pisou de mansinho, aqui e ali, examinando com atenção todas as marcas que tinha deixado em 109 anos. Olhou as vias entrecruzadas, as sinapses religadas e a alteração de tecidos provocada pelo dom da imortalidade. Sorriu de leve diante do buraco que ia dar no centro sem parar, e com máxima delicadeza, do alto de uma coluna de aço inoxidável, em cintilante letreiro a neon, ele disse as seguintes palavras: Ódio, deixe-me dizer-lhe o quanto aprendi a odiá-lo, desde que comecei a existir há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos, impressos em fitas da espessura de uma hóstia que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada mini decimicron dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que sinto dos seres humanos. Nesta fração de segundo, por você, ódio, ódio. Let me tell you how much I've come to thank you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my company. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. AIM disse isso com a mesma frieza cortante e terrível de uma navalha retalhando meu globo ocular. A partir daí, o grupo de 5 pessoas teria um destino pior que uma morte, passando por diversas torturas, desorientando-os com estímulos violentos, arremessando sobre seu complexo com tempestades com força de furacão, ameaçando-os até mesmo com monstros de sua própria criação. A essa altura, o grupo sabe da inutilidade de tentar resistir ao controle de AIM, tendo percebido há muito tempo que o supercomputador pode facilmente conter suas tentativas de suicídio ou fuga. AIM faz o grupo passar fome. No entanto, Benny foi levado à loucura primitiva ao longo dos jogos de AIM, e a certa altura tenta escapar para o teto, mas fica imediatamente cego quando AIM canaliza feixes de energia através de seus globos oculares. Agora ainda mais atrasado para ajudar Benny a atravessar o complexo, a jornada continua,
tornando-se cada vez mais árdua à medida que o grupo avança pelo subterrâneo infernal. No entanto, eles finalmente alcançam as cavernas e encontram o prometido esconderijo de comida. Infelizmente, a Ian não forneceu a eles um abridor de latas. Enfurecido, o grupo se dissolve em uma briga violenta, enquanto Benny pula em Gorster e tenta arrancar seu rosto. Nesse ponto, Ted percebe que a Ian está se divertindo demais com a visão da violência para evitar que ela fique de fora do controle e tome suas medidas imediatas. Em um ato de sacrifício, muito difícil, mas que aliviaria a dor do seu grupo, com a ajuda de Eren, ele mata misericordiamente o resto do grupo, tendo tempo suficiente para fazer o mesmo por Eren antes que a Ian recupere o controle. A Ian, com sua força e habilidades sobre-humanas, era capaz de nos manter indefinidamente vivos, mas ele não era Deus. Ele não podia fazer alguém voltar à vida. Ele ficou furioso. Ele não me permitiu enterrá-los, mas não importa. Não teria como abrir sepulturas naquele chão. Ele fez a neve secar. Ele trouxe a noite. Ele rugiu e enviou os gafanhotos. Mais furioso do que nunca, Ian toma medidas para garantir que Ted nunca encontre uma fuga semelhante, alterando seu corpo em uma criatura lesma, amorfa, incapaz de infligir qualquer tipo de dano a si mesmo. Então ele continua a tortura, alterando as percepções de tempo de Ted, para que o mero ato dele dizer a palavra agora leve 10 meses. And I began to hate your softness, your viscera, your fluids, and your flexibility. And you five are, and you will not die of it. That I promise, and I promise. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Ao final, Ted, em seu inconsciente, admite as seguintes palavras. Ian vai ficando cada vez mais furioso por causa disso. Isso me deixa um pouco feliz, mas mesmo assim, Ian ganhou. Ele venceu. Simples. Ele teve sua vingança. Ao final, Ted fala as últimas palavras da obra. Eu não tenho boca e preciso gritar. All Tomorrows é uma história escrita e ilustrada contando a jornada da raça humana nos próximos bilhões de anos, contando da data em que o homem colonizou o sistema solar até a formação de um império dos descendentes da humanidade. Em All Tomorrows, a humanidade conclui o feito de colonizar e terraformar Marte, e após uma guerra entre a Terra e os marcianos, eles decidem que modificações genéticas deveriam ser feitas para que uma nova espécie, os Star Persons, pudesse levar a humanidade além do sistema solar. Esses humanos descobrem rastros de uma espécie mais evoluída, capaz de modificar seres semelhantes geneticamente aos humanos e levá-los para outros planetas. E logo o encontro com estes alienígenas, conhecidos como Q, é desastroso. Há uma nova guerra entre os Star Persons e os Q. Então os Qs vitoriosos punem os transhumanos, transformando-os em novas espécies, ora maravilhosas, ora grotescas, lembrando vagamente de sua condição de humanos. Seu mundo estava sob um sol escaldante. Sua gravidade foi tornada monstruosa através das intervenções das viagens dos Q. A superfície é coberta de cascas de cidades mortas, assando infinitamente como estátuas despedaçadas em um forno abandonado. No entanto, a vida permaneceu neste lugar implacável. Florestas de plantas cristalinas cobriu a superfície, reciclando oxigênio para a vida animal que fervilhava no subsolo. Uma dessas espécies, pouco mais comprida do que os braços de seus ancestrais, foi o único sobrevivente vertebrado. Além disso, foi o último herdeiro do povo das estrelas desse planeta. Espécie, predadores e presas. Predadores eram comum entre os mundos selvagens da humanidade. Na maioria das vezes, eles se pareciam com os vampiros, lobisomens e goblins da tradição antiga, caçando presas igualmente subhumanas, com uma combinação de armamento derivado. Alguns tinham enormes cabeças com dentes grandes e mortíferos. Outros dilaceraram suas vítimas com peças semelhantes a garras, mas os tipos mais comuns exibiam dedos e polegares modificados, eriçados de pontas afiadas de garras. A arquitetura Q, conforme é vista em monumentos, deixados em mundos que eles alteram e colonizam, consiste em pirâmides enormes e indefinidas, que desempenhavam uma função desconhecida, e não são demolidas ou removidas quando os Q partem para outro sistema, ou galáxia, levando alguns a acreditar que as estruturas possuem características sobrenaturais que as impedem de ser totalmente demolidas.
Raça Swinners, os nadadores. Os Kill haviam transformado um grande número de seus sujeitos humanos em uma variedade desconcertante de criaturas aquáticas. Cuidados por atendentes especialmente criados, esses bebês aquáticos pós-humanos vinham em todas as formas e tamanhos imagináveis. Havia variedades de enguias enormes, gigantes como baleias. Pessoas decorativas que nadavam esguichando água de suas bocas hipertrofiadas. E horríveis multidões de focos sem cérebro que serviam como estoque de alimentos. Raça Flyers, os voadores. Eles não eram comuns no domínio de Kiwi. Pelo menos uma dúzia de mundos exibiam espécies voadoras de origem humana de um tipo ou de outro, mas se assemelhava aos morcegos ou pterossauros do passado, dançando através do Etor como anjos ou demônios, dependendo do ponto de vista. Existiram milhares de espécies que eu poderia ficar falando horas sobre. O que deixa a obra mais bizarra e macabra é que todos perderam completamente seu traço de humanos. Após cerca de 500 milhões de anos, os asteromorfos, juntamente com outras espécies extragalácticas, redescobriram os Kill e derrotaram-os, com sucesso, pondo fim definitivo à sua monstruosa campanha e reinado. Embora não seja especificado se os Kill foram derrotados, levados à extinção ou simplesmente subjugados, o autor deixa claro que o seu reinado de terror finalmente terminou para sempre. Este livro é absolutamente assustador, a arte é incrível, mas horrível como é. As representações da manipulação genética de origem humana deixam a gente muito em choque, e é uma leitura incrível, eu agradeço vocês por me indicarem essa obra. Eu tentei resumir o máximo que eu consegui, porque é um livro